Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Cran aqui de novo. Não esquecendo aí já nesse início pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o sininho, dar um like, compartilhar, divulgar para a gente poder continuar mantendo esse trabalho. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo muito especial, tá? Sobre uma estrutura de treinamento dentro de um microciclo, uma sessão de treino. Né? Como é que eu faço uma sessão de treino dentro de uma periodização? Como é que eu aqueço? Como é que eu inicio? Né? Como é que eu finalizo? Quais acessórios escolher? Né? Enfim, né, eu vou botar mais nos moldes do powerlifting, né? Como eu sou powerlifter, às vezes eu arrasto um pouquinho aquela asa mais para cá, mas enfim, nada que vocês não consigam traduzir para as outras áreas do treinamento de vocês, que não especificamente o meu esporte força, mas vai ficar mais fácil de explicar, e qualquer dúvida que surgir a gente vai sanando ao longo das respostas ali, como vocês podem ver, eu sempre procuro responder todo mundo, tá? Então, vamos lá. Periodização. A gente tem um macrociclo, que é composto de 2 a 3 meses. Um mês é um microciclo, então 2 a 3 meses, 2 ou 3 mesociclos, que são compostos por 3 a 4 microciclos, dependendo da literatura. Eu desmembrei toda essa estrutura para a gente chegar na sessão de treinamento. O que é a sessão de treinamento? A gente tem um macrociclo, que possui vários mesociclos, que possuem um microciclo, e o microciclo possui uma sessão de treinamento. Então, nessa sessão de treinamento, a gente vai conversar sobre isso. Tá, eu vou desmembrar essa sessão de treinamento para que vocês consigam entender como trabalhar de forma melhor ela, tá? Estrutura de treinamento. Então a gente tem um mesociclo, digamos que a gente está na fase de pré-competição, né? Então, relembrando uma periodização clássica aí que sempre comentei com vocês, então a gente tem, né, o período preparatório, dividido em geral e específico, nós passamos esse período, agora a gente está no período pré-competitivo, no período competitivo, que é dividido em pré-competitivo e competitivo, tá? Então, no período pré-competitivo, a gente chegou às máximas aí de mesociclo, a gente pegou um mesociclo específico, tá? Um mesociclo dentro do período pré-competitivo, que é composto por 4 microciclos, microciclo 1, microciclo 2, microciclo 3 e microciclo 4. Microciclo 1, a gente está em torno de 65% da máxima. Microciclo 2, a gente está em torno de 70% das máximas. Microciclo 3, a gente vai para torno de 75% das máximas. Microciclo 4, em torno de 80% das máximas. Eu estou deixando tudo arredondado, tudo certinho, para ficar mais fácil a gente calcular e não ficar uma coisa muito quebrada. É justamente trazer um pouco mais de didática para a gente poder entender melhor como é que funciona, tá? Então não se apeguem especificamente a números e saltos agora. Isso aqui é só para facilitar o entendimento deste vídeo, deste conteúdo. Tá? Então, eu vou explicar para vocês o microciclo 4, composto por 80% da máxima. Trazendo para a sessão de treinamento, a sessão de treinamento ela vai ser composta por 6 dias. Tá? Eu me esqueci só de colocar aqui, mas a gente vai colocar agora, o domingo. Tá? O domingo vai ser também um DA, que eu vou explicar para vocês depois. Agora está completinho. Tá? Então, uma semana tem 7 dias, a gente está numa estrutura de treinamento que compõe o mesociclo. Esse mesociclo está dentro de um macro. Dentro do período pré-competitivo, né, do nosso período competitivo de periodização de treinamento, chegamos na nossa sessão de treinamento dentro do microciclo 4, que compõe 80% da RM naquela semana, das máximas que vocês tiraram dos movimentos que vocês vão treinar. Como eu falei para vocês que eu ia puxar um pouquinho e arrastar para a parte do power, a gente tem agacho, supino e terra. Então, é 80% do que vai ser visto na sessão de treinamento, tá? Então, sessões de treinamento. Segunda-feira. Segunda-feira, agachamento e acessórios. Terça-feira, terra, supino e acessórios. Quarta-feira, descanso ativo. Descanso ativo ele pode ser composto por exercícios aeróbicos, que eu recomendo muito, né, e exercícios de mobilidade e flexibilidade, tá? Alongamento. Quinta-feira, agachamento e supino. Alguns acessórios. Sexta-feira, descanso ativo. Pode ser exercícios aeróbicos, pode ser exercícios cardiorrespiratórios, mobilidade, alongamento. Sim, recomendo. Sábado, terra e supino, alguns acessórios. Domingo, descanso ativo. Um cardiozinho, né? Deixa de ser gordo preguiçoso, gorda, vamos dar uma caminhada, né? Não, eu não sou gordo e gordofóbico, até porque eu sou gordo também. Então façam um cardiozinho, porque no sábado geralmente vocês comem pizza, vocês tomam um vinho, enchem a cara, dão um cu, não sabe pra quem, e aí chega na segunda-feira, no domingo, quero encher o saco fazendo 5 horas de cardio, achando que vão perder barriga e gordura e que vai recuperar tudo aquilo que perdeu. Tá? Então tá aqui. Esta são 7 sessões
de treinamento, sendo que 3 delas, quarta, sexta e sábado, são compostas por descanso ativo que podem ser mais lúdicas, mas segunda, terça, quinta e sábado a gente tem treinamentos específicos dos grupos dos exercícios e movimentos cujo qual a gente propôs para esta estrutura de treinamento. Então tá, a gente vai utilizar a segunda-feira, tá? Como exemplo. Segunda-feira, agachamento e acessórios. Então, microciclo 4, que é composto pelo movimento agachamento, a 80% da RN. Então, nós já fizemos um teste de força um tempo atrás. A gente sabe que o nosso menino, a nossa menina, tem um agachamento de 200 quilos, tá? Fez um teste de força, isso é muito importante frisar, tá? A gente está calculando em cima de 200 quilos. Por que eu botei esse número de 200 quilos? Quando a gente faz testes de força, a gente tira as PRs, geralmente as pessoas elas repetem essa carga numa próxima periodização. Eu até concordo que a gente vai trabalhar uma certa acomodação de carga, aquele movimento 200 ele pode ficar mais plástico, mas o composto do gesto motor de uma forma geral pode ficar melhor e a gente vai ter automaticamente um aumento de força gradativo por conta disso. Aquele movimento que levou 3 ou 4 segundos para ser executado, ele vai levar 2 ou 3, ou seja, se a gente teve uma velocidade maior, força, massa por aceleração, evidentemente a gente teve um ganho de força. No entanto, para fins de mindset, motivação, eu prefiro trabalhar com cargas que não foram levantadas ainda. Por exemplo, digamos que no último teste de força, máxima ou submáxima, chegou a 190 quilos. Agora, a gente está pré-estimando uma nova carga, 200 quilos. Ali uns 5% a mais ou menos, 3% a mais. E isso vai depender, mas Dudu, e como é que eu vou saber que eu vou pular de 190 para 200? A gente tem que ver como é que foi aquele 190, se foi 190 rápido, se foi 190 sofrido, e assim a gente calcula e baseia, né, uma próxima carga. A gente não pode também fugir muito da realidade daquela pessoa que está sendo treinada, daquele atleta, daquele indivíduo que frequenta a academia, enfim. Né, a gente não vai subir, fez um 190 liso, bom, né, 250. Não, pelo amor de Deus, né? Tem gente que pensa isso. Não? O cara agacha com 190, aí ele bota lá, agacha com 190 e chega lá próximo dos 200, aí faz 200, chega rumo aos 300. Porra, 300 quilos de agachamento pra semana para outra. Vai te fuder que tu vai conseguir fazer essa merda. Não é assim que funciona. Imediatismo não funciona em esportes de altíssima demanda e vocês têm que ter ideia disso. E o imediatismo ele só atrapalha. Então, de novo, num teste de força passado, a gente bateu 190, nessa próxima preparação a gente está estimando 200 kg de agachamento. 80% da semana do microciclo 4, dentro da sessão de treinamento, segunda-feira. Então, sessão de treinamento, segunda-feira, agachamento e acessórios. Dentro do mesociclo, que compõe 4 microciclos, o microciclo 4, que é 80% dos 200 que a gente está pré-estimando para um próximo teste de força. Esta é a meta. Então, os 80% serão trabalhados dentro de um ZA. O que é o ZA? Zona-alvo de treinamento. Ou ZAT, Zona-alvo de treinamento. A zona-alvo de treinamento são as séries fixas, finais, são aquelas que a gente propõe os 80% de trabalho, dentro de uma carga de trabalho total. Por exemplo, são 12 repetições a 160. Não me lembro aí quanto vai dar mais ou menos 1.700 e poucos quilos, tá? De tonelagem final, sem contar mais ainda o aquecimento, tá? Fora o volume total de treino ainda com os acessórios. Mas enfim, né? Então essas 3 séries de 4 que vocês estão vendo aqui são a zona-alvo de treinamento que correspondem a 80% de 200. Então 10% é 20, 20% é 40, 40 menos 200 é 60. Então 160 é 80% de 200. E isto está dentro do microciclo 4, dentro do mesociclo que compõe esse microciclo, que está dentro do macrociclo geral. Tá? Então esta sessão de treinamento ela vai ser realizada 80% na segunda-feira, porque agacha acessórios e porque a gente está estimando 80% de 200, que são 160. Então, 160 é a zona-alvo de treino. 160 é o objetivo desse treinamento, é o volume desse treinamento, a tonelagem, é o que vai definir a tonelagem final desse treinamento nessa sessão. Tá? Então, aqui, como aquecer? Primeiro, recomendo sim, de repente, uns 3 a 5 minutinhos, se estiver muito frio, por exemplo, de bike, bem leve, só girando, né, agachamento, tá? Dá uma giradinha na bike ali,
né? A gente vai aumentar os níveis pressóricos, aumentar o fluxo de sangue, o flushing para aqueles grupos musculares que vão ser trabalhados, a gente vai liberar mais líquido sinovial para as articulações, vai lubrificá-las, vai aumentar a temperatura corporal, enfim, todos aqueles mecanismos adaptativos mecânicos e fisiológicos relacionados ao aquecimento. Então faz uma bikezinha ali, 3 a 5 minutinhos, só para dar uma soltada longa de leve, né? Faz uma mobilidadezinha ali de quadril, de joelho, de tornozelo, né? de escapulohumeral, né? Glenohumeral, para poder entrar melhor na barra, enfim, né? Punho, né? Porque ele vai ficar estendido durante o movimento do agachamento, enfim, né? Toda uma mobilidadezinha geral e vem o movimento. Ou faz a mobilidade e dá uma aquecida na bike. É porque a gente vai esfriar depois, né? Então faz a bike, esfria, a mobilidade, enfim. Tem gente que prefere se preparar para fazer mobilidade, não pode ser um super treino de mobilidade, né? Porque depois vem a parte do treinamento de força, então a gente deixa específico para isso, e um treino de mobilidade ou flexibilidade intenso, ninguém faz nada depois, né? Não tem como, é impossível. Né? Se vocês conhecem o treinamento da galera do atletismo, da ginástica olímpica, do LPO, um treino de mobilidade de verdade, uma bailarina, por exemplo, treino de mobilidade, faz balé, quero ver tu fazer balé, tu não aguenta. Né? Eu já treinei bailarina, é um inferno, eu não sei como é que essas mulheres, isso não é meta humano, eu não entendo como aquelas mulheres conseguem fazer aquilo lá. A dor é absurda, a vida é que nem as ginastas. Então não vem né? Tu não aguenta, cuzão, nem cuzona, vocês não aguentam fazer balé, não sabem como é horrível. Então, vocês trabalhar em mobilidade e flexibilidade a nível de liberação de certos grupos musculares, diminuir a complacência aumentar a complacência da face muscular, enfim, né? Todos aqueles mecanismos que norteiam o ciclo alongamento e curtamento ou o ciclo de contração e extensão do grupo muscular, tá? Facilitar para iniciar as séries de aquecimento. Aí vem aquela confusão, feeder 7 ou arm-up? Feeder 7, a gente trabalha vários grupos musculares, a gente pode aquecer não somente aquele grupo específico, com outro exercício que não seja específico, que vá ser utilizado, o supino, eu vou aquecer com algumas séries de crucifixo, 50, 60, 70 repetições, depois eu vou fazer uma elevação lateral, porque vai ter o movimento de ombro também, depois eu faço um tríceps cordinha ali para dar uma aquecida. Então o feeder 7, ele inclui vários outros aquecimentos específicos para outros grupos musculares que não só aquele que vai ser trabalhado, mas que compõem o geral daquele movimento. Já o warm-up 7 já é o do movimento específico, né? Então, a gente vai fazer o warm-up. Tá? Então, vocês chegaram ali na sessão de treinamento, no micro 5-4, 80%, está tudo prescrito, bonitinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a mobilidade, flexibilidade de vocês, não em nível de treinamento de mobilidade e flexibilidade, mas só para dar aquela soltada, né? E aí vocês vêm para o aquecimento, tá? O warm-up de vocês. Então, eu botei aqui 6 séries de aquecimento, mais 3 de zona-alvo, tá? Por que essas 6 séries? Para a gente conseguir fracionar melhor esse aquecimento. Agora começa a entrar a parte boa. Primeira série, as 6 séries, todas as séries elas são de 4 repetições, tá? Eu subestimei um pouco, de acordo com todo que o volume de treinamento que vem sendo daquele atleta, é a forma como eu gosto de trabalhar, né? Digamos que é um atleta um pouquinho mais pesado, 90 quilos, enfim. Né, eu botei essas séries para não ter o acúmulo total de treinamento, tentar trabalhar em cima de uma tonelagem que não desgaste e fadigue menos o atleta, enfim, tudo aquilo que a gente conversou num vídeo anterior, vai lá e dá uma olhadinha lá que vai saber. Tá? Então aqui, uma série de 4 repetições, 60 quilos, isso representa 35 a 40% dos 160. 200 é aquilo que a gente quer alcançar lá na frente, 160 é 80% que é referente àquela sessão de treinamento naquela semana, microciclo. Segunda série, uma série de 4 repetições, 90 quilos, 50 a 55%. Terceira série, uma série de 4 repetições, 115 quilos, 65 a 75%. Quarta série, uma série de 4 repetições, 130 quilos, 80 a 85%. Tudo isso dos 160. Da primeira até a terceira, quarta série, os saltos eles podem ser maiores, porque realmente vai estar mais leve para aquele atleta, porque esse percentual ele não é relacionado aos 200. Se a gente relacionar aos 200, ele acaba sendo menor. Então a gente calcula isso em cima dos 160, que é o treino do dia. Então, pelo menos, escrito em literatura, pelo menos 50% dos 160, que é o treino da zona-alvo, você tem que conseguir fazer o primeiro aquecimento. Mas a gente dá uma subestimada, porque a gente precisa também do volume de treino. Aqui a gente não está só pensando no volume de treino como volume total de treino, em cima de tonelagem, fadiga, não, mas como é que a gente trabalha a acomodação motora? Como é que é o mecanismo funcional de acomodação motora? De acomodação neuromotora?
Repetir. Então a gente só vai ter essa acomodação e essa automação motora repetindo, 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 ensinando, corrigindo, repetindo, ensinando, repetindo, corrigindo. Não tem outra forma. Ninguém consegue ser ensinado com 80, 85, 90% da carga. Por quê? Porque está mais pesado. Está próximo das suas máximas. Quando a gente chega nos 80% para cima, o movimento já tem que estar automático, ele já tem que estar bem feito. A gente busca executar aquilo que vem sendo aprendido. A respiração mecânica, a mecânica respiratória adequada, o movimento adequado, o saque de barra adequado, o passo adequado, enfim, tudo. Então, se a gente faz poucas séries de aquecimento, além de ficar um pouco mais difícil de aquecer e de a gente poder até proporcionar uma lesão por esse aquecimento mal executado, né, a gente ainda perde a capacidade de repetir insistentemente esses movimentos para que a gente tenha essa automação motora na hora que a gente vai necessitar. Então a gente treina, a gente brinca, eu pelo menos falo, dentro do treinamento de força, dentro dos esportes de altíssima intensidade e curta duração, que a gente busca esse entendimento, essa repetição, 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 essa automação motora para se preparar para o erro. Porque acima de 90%, 95%, depois que a gente está lá em cima, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A gente tem mecanismos externos, internos, a gente tem cabeça, mindset, descarga adrenérgica, enfim, a gente tem uma série de fatores endógenos e exógenos que vão compactuar para que a gente possa acabar cometendo um erro. Então não é difícil errar. A gente trabalha para diminuir, minimizar as margens de erro durante os sets mais pesados e as semanas mais pesadas e difíceis de treinamento. Tá? Então, chegamos aqui na quarta, era 130, que representa 80, 85% de 160. Aí a gente começa a diminuir um pouquinho mais, né? Digamos aí que cerca de 8, 10% da série anterior, então 5% da série anterior em média. Então ali, ó, como a margem era de 80 a 85 130, e aqui 85 a 90, a gente fica entre 80 e 90 e entre 85 e 90. Então vai de acordo com o atleta no dia. E subimos uns 10 quilinhos. Então, na série 3, 4, 5, na série 5 a gente fez 140 quilos, o que representa 85 a 90%. E na última série do warm-up, na última a gente fez 150 quilos, que representa mais ou menos 92 a 95%, ficando a 10 quilos da zona alvo de treinamento. Quando a gente finaliza o aquece, o warm-up, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Quando a gente finaliza o warm-up, tá? Aí sim a gente entra na parte principal do treino, mesmo sendo apenas 3 séries, né? A gente entra na zona alvo de treino, que aí é o 160. Esse 160 representa aquele percentual trabalhado dentro do microciclo 4, que compõe um mesociclo e que compõe um macrociclo relacionado ao período pré-competitivo da periodização de vocês. Tá? Então, entrou na zona alvo, aí sim vem as 3 séries de 4 repetições. Tempo de intervalo. Tempo de intervalo. Escrito em literatura, a gente, para uma reconversão eficiente, acima de 80% do substrato energético, ATP, CP, o sistema fosfogênico, que seria o sistema fosfocreatina, né? A gente, a média 3 minutos e 30. Isso vai depender. Se for um atleta leve, 50, 60, 70 quilos, o healing time, esse tempo de recuperação, esse tempo de reconversão do substrato energético é um pouco mais rápido. Atletas mais pesados, eles precisam de um pouco mais de tempo para poder descansar e reconverter esse substrato energético, tá? Então aqui, ó, nesses 3 primeiros aquecimentos aqui, vocês podem botar uma média de 3 minutos. Não tem problema. Nos 2 aquecimentos próximo do último aquecimento, vocês podem aumentar para 4 minutos. Não tem problema. No último aquece, vocês podem botar entre 4 minutos e 5 minutos. Isso aqui não está totalmente descrito na literatura. Isso aqui é o que eu vejo dos meus atletas. Mais pesados, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade para essa reconversão, precisam de um tempo maior de intervalo. Tá? Na zona alvo de treino, vocês podem dar, em média, 5 a 7 minutos, dependendo do atleta de vocês. Se for leve, pode ser uma média de 3 a 4 minutos. Se for pesado, 5 a 7. Tá? Isso na zona alvo. E claro, aqui no aquecimento, se for um atleta leve, 2 minutos, 1 minuto e meio, aí vocês vão vendo conforme o atleta de vocês. Vocês precisam ter o feeling.
Vocês precisam sentir o atleta de vocês para que vocês também consigam cadenciar o melhor tempo de intervalo. Eu tenho lá no meu Instagram, se vocês forem lá ver, do CRAN, uma atleta que eu tenho, a Bruna, a gente fez um comparativo de velocidade e descanso, tempo de intervalo. Então a gente pegou ali uns 4 agachamentos dela, pegamos um programa e dentro desse programa a gente verificou e avaliou, um estudo específico de caso, o tempo ótimo de intervalo para ela. Então, baseado na velocidade em que ela executa o movimento, o número de repetições propostas, a gente percebe, né, se ela está produzindo mais força ou menos força, se ela está com mais fadiga ou menos fadiga. Né? Então a gente consegue ver isso, está bem explicadinho lá no meu canal, no meu Instagram. Se quiserem dar uma olhadinha, é muito interessante também, porque vai corroborar com isso que a gente vem falando, tá? E aí, finalizamos, né, o treinamento. Essa parte principal do treinamento seria o exercício específico, né, o main lift do dia. A gente tem os acessórios. Acessórios. Os acessórios, eles são pontuais para aquele movimento, tá? Então, não adianta no dia de agachamento eu botar uma cadeira extensora. Uma cadeira extensora talvez ela não tenha tanta transferência como outros movimentos para quem vai trabalhar um movimento tão básico e multiarticular como agachamento. Né? Não que não possa ser utilizado, porque pode botar, principalmente quando vocês estão chegando em cargas mais altas, 85%, 95%, vocês querem botar algum acessóriozinho só para o atleta dar uma brincada, bota ali umas 3 sériezinhas de 12 a 15 de extensor com pouca carga e vai, tá? Acessórios. Os acessórios, né, a gente tem que tomar, lembra que eu comentei com vocês num outro vídeo sobre o crossover entre eles? Como a gente tem 80%, a gente não pode pegar tão pesado os acessórios. Eles vão ficar num RPE, a gente tem um vídeo sobre isso também, entre 6 e 7, tá? Já que está próximo dos 80% ali, um RPE 6 e 7, tá? Aqui eu botei um búlgaro com halteres, né? O búlgaro é um exercício de excelente capacidade proprioceptiva coordenativa. Botei um front squat, por quê? Porque ele trabalha muito eretores da espinha e quadríceps, né? Principalmente se a gente estiver falando de um atleta que tem, ou uma atleta que tem um agacho low bar, pega muito mais posterior e glúteo, e uma elevação de quadril, porque o glúteo é um potente extensor de quadril, a gente precisa dele forte. Então eu botei um @7, um RPE 7 em média, que vai ficar entre 8 a 10 repetições para o agachamento frontal e para o búlgaro, e 4 de 10 a 12 para elevação de quadril. Só para lembrar que a gente também tem o HIR, né, que são as repetições no tanque. Né? O HIR é repetições em reserva, repetitions in reserve. As repetições reserva ou no tanque, né? Você fala, eu fiz aqui, 3 séries de 8 a 10. Fiz 8, mas tinha mais 2. Conseguiria fazer mais 2, mas fiz 8. 10, ou seja, ficaram mais 2 para o tanque. Né? Eu trabalhei com sobra. Aqui no elevação de quadril, 4 séries de 10 a 12. Eu peguei, ficou um @7, mas com repetitions in reserve, né? Um tanque de pelo menos 2 repetições. Então não é para ficar pesado. É para eu trabalhar entre 8 e 10, fiz 8 bem feito, tá bom. Se sobrou demais, eu posso fazer uma 10, fica legal, tá? Então, se ficar no tanque, tá? Esse é o volume total de acessórios, então botei um exercício que pegaria um pouquinho mais de quadríceps e eretores da espinha, porque o centro de gravidade no agachamento frontal ele é diferente, o centro de massa deslocado de uma forma diferente do que o back. Né? A gente tem outro trabalho de outros grupos musculares, principalmente os paravertebrais e eretores da espinha. Agachamento búlgaro pela unilateralidade do movimento, e pela capacidade coordenativa, né, e proprioceptiva, e elevação de quadril, porque é o glúteo é um potente extensor de quadril para agachamento, ele é fundamental. Tá? Então isso é uma sessão de treinamento, simplesinha para vocês, explicada de uma forma bem minuciosa. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar um likezinho, dar uma curtida, se inscrever no canal, né, e a gente vai sim mantendo e produzindo cada vez mais vídeos para vocês. Então deixo um beijo e abraço, muito obrigado por mais esse momento, valeu!